Boa noite a todos vocês. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto, deu super certo. Tudo bem com todos vocês? Então a gente começa aqui nosso bate-papo a respeito do concurso do TJ, né, sobre o perfil da banca FGV, falando um pouquinho sobre as remunerações, para ter um estímulo aqui para todos vocês que vão estudar para esse concurso e tenho certeza que vão obter isso. Olha só, o nível básico é um cargo que está em extinção. Ele foi substituído pelos cargos de nível médio, tá? E a remuneração inicial começa em 3.974,08 e chega até 6.305,57. Para os cargos de nível superior, por exemplo, analista, né? Esse de nível médio, temos como exemplo técnico judiciário. Para os cargos de nível superior, analista, salário inicial 6.637,44, podendo chegar a 13.162,21, certo? No último, padrão, né, que é padrão 10. Eles classificam os cargos em padrão de 1 a 10, que é a promoção, são os níveis de promoção, certo? E nível superior tecnologia da informação tem um salário um pouquinho maior, no início, 7.301. Pessoal, a banca que foi ganhadora do concurso do TJRN foi uma banca puxada. Gente, tanto para o cargo de técnico judiciário como analista, outra coisa que eu preciso mencionar para vocês, além do salário, né, que é a remuneração, como eu mencionei, para nível médio, que é, por exemplo, o técnico judiciário, começa em 3.974 e chega a 6.305. Além do salário, recebe uma gratificação saúde, que varia de R$ 800. Essa gratificação saúde varia, que se chama auxílio saúde, varia de R$ 800 a R$ 1.900, de acordo com a idade da pessoa. E uma gratificação de auxílio alimentação que dá R$ 1.700. Então, pensa comigo. Eu penso dessa forma, gente. Para quem, por exemplo, tem só uma pessoa na vida, tem apenas um filho, esse 1.700 dá para fazer a feira do mês, não dá? Então, é como se você, no mês, fizesse a feira com esse auxílio alimentação. E pegasse os 3.000 só para pagar a prestação da tua casa ou do teu carro aí. Então, gente, é um salário inicial. Bom, poderia ser melhor, professor? Poderia, mas geralmente eu costumo comparar os salários que são colocados em concurso público com o nível Brasil. Então, se você hoje pegar um salário inicial de 3.974, que líquido dá aproximadamente 3.300, 3.200, com mais 1.700, ou seja, você tem aproximadamente R$ 5.000 líquido, tá? Você tem aproximadamente R$ 5.000 líquido. Então, é um salário para nível médio inicialmente bom. Pode melhorar? Pode. Queremos que vocês ganhem mais? Com certeza. Mas é um salário bom. E para analista judiciário, remuneração, como eu mencionei, começando com 6.637 e vai até 3.162, tá? Lembrando que também tem o mesmo auxílio saúde de 800 a 1.900, dependendo da idade, e a gratificação de auxílio alimentação, que é de 1.700. Gente, geralmente as bancas mais difíceis que trabalham com concursos públicos, cujas questões são mais chatas de serem respondidas, é a IADES, CESP e FGV. E vocês foram contemplados por uma banca muito bacana, FGV. Tá? Então, essas bancas aí são as bancas em que realmente só passa quem estuda. E olha que coisa boa, vocês vão enfrentar um concurso cuja banca é FGV. A banca FGV, gente, tem algumas características importantes, tá? Primeiro, ela é uma banca que elabora provas variadas,
concursos de tribunais, concursos da área policial, concursos da área fiscal e vários outros concursos governamentais, por exemplo, FunSaúde do Ceará, PMCE, o anterior foi FGV. Então, é a banca que os professores de voo e concurso já têm habilidade com a banca. As provas geralmente são difíceis, possuem longos textos. É uma prova que ela é aplicada para o candidato se cansar ao longo da leitura. Então, tomem muito cuidado nas questões da FGV. Às vezes, a resposta está bem ali, mas como o texto é bastante longo, você acaba se perdendo. Por isso que a prática da leitura, a adaptação, a forma como a banca cobra, vai te ajudar muito no resultado final desse concurso. Tá? As provas, gente, são muito bem elaboradas. Eu, particularmente, eu gosto muito da banca FGV. Quando eu sei que a FGV ganhou um concurso público, eu fico feliz. Sabe por quê? Porque a maioria dos alunos a gente estuda. E só quem passa é quem estuda. Adora a forma como cobra matemática, principalmente. São muito bem elaboradas as questões, os professores vão confirmar isso comigo aqui durante essa live. Pessoal, geralmente as questões da FGV abrangem a maior parte do edital. Então, por exemplo, às vezes algumas bancas colocam muitas coisas, muitos pontos, muitas disciplinas no concurso, mas você sabe, de acordo com a banca, que, por exemplo, em direito constitucional, por mais que tenha colocado muitas coisas, você sabe que vai cair artigo 5º, direitos sociais, alguma coisa relacionada à segurança pública, se for para a policial, tá? Mas a FGV ela tem uma característica, ela abrange a maior parte do edital. Então, não vá nessa de estudar somente o que é cobrado na maioria dos concursos. Você precisa ter um conhecimento bom em relação a tudo que está sendo disposto no edital. Ou seja, é uma banca que não é para aventureiros. É uma banca que, para você passar nesse concurso, você vai ter que estudar bem e ser bem orientado. Certo? É uma banca mutante. Professor, o que é isso, a banca mutante? Né? É uma banca que se adapta ao órgão. Por exemplo, na hora que ela faz um concurso para a área policial, então a legislação dela vai ser, em grande parte de suas questões, são questões em que precisa de uma outra disciplina, mas ela tende mais à aplicação da lei penal. Já se for aplicada a um órgão, por exemplo, de tribunal, ele vai focar mais em procedimentos que vão ser aplicados ao dia a dia do tribunal. Então, é uma banca muito interessante, é uma característica muito importante. E as questões de direito também são multidisciplinares, certo? Ou seja, você precisa ter um conhecimento, por exemplo, para responder uma questão de direito administrativo, você vai ter que saber um pouco de constitucional, dependendo da questão. Tá? Então, a banca realmente testa os seus conhecimentos. E ela, como foi mencionado, né, de forma indireta, distribui o conteúdo na prova uniformemente. Certo? Distribui o conteúdo na prova uniformemente. O que é isso? Isso leva em consideração esse tópico aqui que eu acabei de mencionar. Ou seja, é uma banca que não adianta estudar os principais pontos cobrados de concurso. É bom que você tenha uma noção geral de tudo. E realmente, concordando com você, além de envolver essa multidisciplinaridade na análise das questões de direito, é uma banca que coloca mais casos concretos. Ou seja, além de você dominar um pouco a teoria, você precisa aplicar no caso concreto. Por isso que é uma banca diferenciada. Tá? Últimos concursos de tribunais realizados pela banca FGV. TJ de Tocantins, tá? TJ de Mato Grosso, TJ de Rondônia, TJ do Ceará, TJ de Santa Catarina. Desses foi o único que foi cobrado raciocínio lógico. É por isso que eu acredito que existem grandes chances de raciocínio lógico não ser cobrado nesse concurso do TJRN.
tá? Mas é possível que caia, né? Vamos torcer para que caia, certo? Vamos torcer para que caia raciocínio lógico. Que isso, homem, pelo amor de Deus. O pessoal está dizendo que... Também acho que não vai cair a realidade. Oh, Jesus. Me sinto humilhado, viu, prof? Ó, então, TJ Santa Catarina foi a única que cobrou. É complicado, viu? A matemática, Desestimulei de falar sobre a banca. Acredita com essa notícia? Eu acho que tu tem que se sentir o contrário, porque tu é inteligente e tu sabe. O resto aqui ninguém quer Não, saber, porque mas nem aí eu tu fico sabe. triste. É para vocês. Bom, professor, que legal, vai cair assim, lógico, você vai dar aula para gente, né? Mas a tendência é que não caia, certo? Continuando. Né? O bom é que os alunos são sinceros, né? Eles mostram realmente que não gostam de mim. Mas, enfim. E TJ Alagoas também, 2017. Esses são os últimos concursos aplicados pela banca FGV, inclusive alunos. Eu vou colocar todas essas provas, bem como os gabaritos, na nossa plataforma da turma preparatória do concurso TJRN, tá? Gente, eu acredito que essas disciplinas poderão cair no concurso do TJRN. Português, redação oficial. Quando eu falo em redação oficial, são normas e estruturas para enviar memorando, ofício. Não é aquela redação escrita, mas a redação escrita, que é a prova discursiva, vai cair também, tá? Vai cair também. Possibilidade mínima de cair em raciocínio lógico, possibilidade mínima, tanto que eu não fiz estatística da minha disciplina só de raiva, baseado no histórico. Eu disse, não vou fazer nem estatística da minha disciplina, porque estou chateado. E vocês me ajudaram a ficar com mais raiva ainda, né? Me humilhando, dizendo que não quer assim, lógico, tá certo. Direito constitucional, direito administrativo vai cair também. Direito processo civil, direito processo penal. Gente, lei de organização judiciária do RN, eu acho que poderá cair regime jurídico dos servidores do RN e Constituição do RN, tá? Eu acho que poderá cair regime jurídico dos servidores do RN e Constituição do RN, bem como o direito da pessoa com deficiência. Tá? E acredito que é possível que caia penal e civil. Direito penal e civil. É possível que caia direito penal e civil, mas com certeza vai cair para analista, além dessas disciplinas, direito penal e direito civil. Talvez para técnico judiciário não caia direito penal e direito civil, mas tudo é possível. De qualquer forma, eu aposto nessas outras legislações aqui embaixo. Além da lei de organização judiciária, regime jurídico dos servidores, Constituição do RN e direito da pessoa com deficiência. Tá? Certo? E informática, tá? Professor, me perdoe. E informática. Tu me perdoa, Lorival? E informática. Tá? Informática também. Com certeza, cairia informática. Tá? E agora, gente, antes de dar continuidade, dos professores falar um pouco, né? Dos professores falar um pouco. Estou ouvindo-se perfeitamente. Antes dos professores dar continuidade e falar um pouco sobre cada disciplina, eu quero apresentar para vocês a nossa turma do TJRN, tá? Tem as principais disciplinas que com certeza vão cair nesse concurso, tá? A turma teve início agora em dezembro, início de dezembro, mas as aulas que passaram estão gravadas. Você ainda pode se matricular nessa turma. Fala com a nossa equipe do Voi Concursos. Pode falar lá no nosso Instagram, que a gente passa o número para que vocês entrem em contato, tá? E agora, vou dar a palavra aos professores para falar sobre as disciplinas. Primeiro, o professor Lorival, ele vai falar um pouquinho sobre a banca FGV no quesito informática, certo? Ele, como está em uma festa e resolveu dar uma saidinha, fugir da festa para falar um pouco sobre informática,
ele me disponibilizou seus slides, tá? Ele vai falar um pouquinho e eu vou passando aqui apresentando. Professor Lorival, você se encontra aí? Professor Leonardo, liga a web. Professor Lorival, professor Alcides, pode ligar a web, né? É raro ter várias autoridades numa reunião só. Minha web tá ligada. Pronto. Boa noite. Eis-me aqui. Simbora. Cadê tu, Lorival? Tá conseguindo me ouvir, cara? Perfeitamente, Lorival. Só não tô te vendo. Pronto, cara. Eu vou deixar sem câmera, pode ser que aqui a conexão não tá boa, não, cara. Vou tentar aqui, ver se funciona com a câmera. Se não der, você tá Só um com momento. os slides aí? Tô com os slides aqui. Pode Tá falar. me vendo? Tá me vendo? Tô sim, perfeitamente. Ó, o Ó. professor ele deu uma saidinha de uma festa, né? Inventou que resolveu alguma coisa ali e resolveu falar com vocês aqui. Pá, o Eric me bota cada um, rapaz. Vou te contar, viu? Está aqui tô aqui na confraternização, né? Mas assim, gente, eu falei pro Eric que vocês em primeiro lugar, né? Vocês sempre em primeiro lugar. Como eu já falei para vocês várias vezes, a prioridade minha é vocês. Eu sempre vou trocar isso por vocês, porque vocês merecem. Vocês são guerreiros. E eu quero todo mundo mudando de vida. 2023 vai ser o ano de vocês, tá? Então, gostaria Certeza de comentar absoluta. sobre essa banca do FGV, certo? Gostaria de... o Eric, eu não vou estar te ouvindo bem, porque fica travando quando eu tô falando aqui. Eu não sei por quê, mano. Aí, Mas eu passo o slide, eu passo. se tu falar, eu passo. eu paro aqui de falar e aí você fala. Pode ser? Pode falar. Eu passo. Pode chegar, eu passo o slide. Vou passando. Beleza. Então, ó, nós vamos falar, galera, sobre os 5 mais assuntos da banca FGV, certo? Na informática. Estamos falando de informática comigo, professor Lorival, tá? O que é que nós vamos fazer? Eu separei os assuntos de modo geral e separei os assuntos em modo de tribunais, carreiras tribunais e tudo mais. Então, fiz essa separação para que fique mais fácil. Lembrando que a banca FGV, ela considera ali, de todas as questões, as que mais caem, a quarta disciplina mais importante é a informática, ficando atrás apenas de português, administrativo e constitucional. Isso falando da banca FGV e não do concurso em si, tá? Falando da banca FGV. Então, a quarta disciplina mais importante para a banca FGV é a informática. Aí eu trouxe uma análise de modo geral, o que a FGV gosta de cobrar em modo geral, tá? Num geralzão. Ou seja, nesse geralzão, eu tenho em primeiro colocado o editor de texto, o Word e o Writer, sendo que o Word é o que ele mais gosta de cobrar, certo? O Word 2010, o Word 2013, é as versões que eles mais gostam de cobrar. E quando a gente fala de Word, a gente está falando de quê? Nós vamos falar sobre pesquisa avançada. Quem já foi no Localizar e localizou com uma pesquisa avançada, usando um asterisco, usando uma interrogação. Então, se você, meu amigo, está estudando para essa banca FGV, já fica esperto, porque isso cai muito dentro do Word da banca FGV. E nós, dentro das nossas aulas, nós vamos intensificar os estudos em cima disso, tá? Outra coisa que cai bastante são as teclas de atalho dentro do Word e do Writer. Então, primeiro colocar, nós temos aí editor de texto no modo geral, né? FGV geral, tá? Todos os concursos na FGV. Segundo, colocar editor de planilhas, Excel e Calc. Ele prefere focar no Excel, certo? Então, Excel em primeiro lugar, depois é que vem Calc lá atrás. É poucas questões de Calc, mais de Excel. Mas o que ele gosta de cobrar dentro do Excel? Dentro do Excel, ele gosta de cobrar não só funções ou fórmulas, mas ele também cobra sobre as guias e até mesmo as funcionalidades do Excel. Por exemplo, os precedentes, o rastreamento de funções, algo desse tipo. O Excel ama, a FGV ama cobrar isso no Excel. Então, cuidado, não estude só fórmulas.
não estude só funções. Apesar de que funções e fórmulas, a que mais caem são aquelas básicas, aquelas que nós estamos já até acostumados a estudar, função SI, CI, CO, que é o que cai dentro do Excel. Já em terceiro colocado, nós temos o sistema operacional, o Windows 7 e o Windows 10. Aqui, gente, não vai querer saber sobre a parte de manipulação de arquivo. Então, o que eu entendo por manipulação de arquivo? As extensões de arquivos e também a parte de movimentação de pasta, de uma pasta que está no HD para uma parte que está no pendrive, por exemplo. Então, manipular o arquivo é entender extensões e entender essa manipulação de um lugar para outro, beleza? O Eric, tá tudo saindo certinho aí, cara, meu áudio. Tô preocupado com isso, cara. Perfeito igual a seus olhos, prof. Perfeito igual a seus olhos. Em quarto lugar, a tecla de atalho, que ela entra em todas as outras ali, em texto, planilha, sistema operacional. A tecla de atalho está em tudo. Bora lá pegar, meu amigo. Em quinto lugar, nós temos o hardware, memória e periféricos. Aqui, gente, na parte de hardware, ele adora cobrar sobre BIOS, certo? E sobre os tipos de memória, primária, secundária, terciária, volátil e não volátil. É isso que eles gostam de perguntar dentro desse quinto tópico. Estamos falando no modo geral. Como seria isso se fosse para as carreiras tribunais em relação ao FGV? Se a gente estiver falando nas carreiras... eu coloquei esse tópico aqui, o Eric até passou aí, foi importante, porque em sexto lugar, a gente está empatado tudo isso daí, ó. Internet, navegadores, correio eletrônico e segurança da informação. Tudo isso aí está empatado na mesma quantidade de questões. Como eu só falei os 5 mais, eu fiz questão de trazer o sexto aqui, para te mostrar que nesses assuntos eles estão empatados. Então, eles adoram cobrar essa parte de URL, por aí vai. Agora sim, análise da banca FGV na parte de tribunais, certo? Pode voltar um, Eric, por favor. Pronto, bebê, show. No tribunais nós temos, ó, já muda um pouquinho. Primeiro lugar, sistema operacional, e ele dá foco e ênfase no Windows 10. Internet, eles gostam de cobrar demais busca e pesquisa Google. Terceiro colocado, planilhas eletrônicas, Excel. Quarto colocado, tecla de atalho, e aí entra tanto do Windows como editores de texto. E quinto colocado, que é padrão da FGV, sempre cobrar editor de texto, principalmente pesquisa avançada. Bota isso na cabeça, galera. Pesquisa avançada. Pode estudar que é quase certo uma questão disso daí. É quase certo uma questão disso aí. FGV ama pesquisa avançada. Ama. Quase certo. Eu trouxe algumas provas que a FGV fez, aí do TJ, certo? E a que me chamou a atenção foi aquela ali do TJ do Rio Grande do Sul, do Oficial de Justiça de 2020. Por aí dá para a gente ter uma noção de qual é os assuntos que caíram nessa prova. Pode passar, Eric. Olha aí, para ter uma noção, até coloquei aí, no Oficial de Justiça cobrou o quê? Segurança da informação, que é o certificado digital, as redes de computadores, certo? O writer, e aí, ó, localização avançada. Presta atenção, ó, localização avançada. Perceba que ele sempre traz pesquisa avançada, sempre. PowerPoint sobre o slide mestre. O Word, ele me cobrou sobre tal de tabelas e também, se é possível colocar fórmula em tabela no Word. E aí vai mais uma dica. Ele gosta de perguntar lá no Word as fórmulas. E aí há uma preocupação, porque no Word as fórmulas não são em português, são em inglês, certo? Por exemplo, a função soma lá no Excel, no Word é sum, S-U-M. Ou seja, já muda o jogo, certo? No Word já muda o jogo. Mas ele não cobra tudo, não se preocupe. Ele sempre cobra as mesmas coisas. Basta você estudar as mesmas funções em inglês, no caso, né? No Word, se for assim. Internet, ele me cobrou sobre a parte de cookies, que está muito na moda, os cookies.
por conta da nossa lei, da LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. Também nós temos aí a manipulação de arquivos e calque. Ali foram basicamente 8 questões, se eu não me engano, nesse TJ aí do Oficial de Justiça, e deu para a gente ter uma noção bacana sobre essa informática. Eu espero ter aberto, né, a mente de vocês e mostrado para vocês da importância da informática nesse concurso e principalmente para o futuro servidor, da importância da segurança. Obrigado, galera. Obrigado, Eric, meus parceiros aí, o Bruno, Professor Lorival, obrigado, viu? o professor Leandro. Gente, é uma honra estar aqui com vocês, sério mesmo, vocês são foda. Sou fã do trabalho de vocês. E o Bruno, o Alcides, o professor Leandro. Fãzão mesmo, tá? Obrigado de coração. E do Eric. Tamo junto, irmão, igual. Tamo junto. E o meu? E o meu trabalho? Best friend, vai. Elogia todo mundo, só não o meu. Faz aí faz coraçãozinho, Eric. Anda, faz o coração, cara. Arrocha, professor Alcides. Obrigado, gente. Eu vou ficar ouvindo aqui um pouquinho, tá? Junto. Pode falar. Pode arrochar, Alcides. Tornei você com o anfitrião. Tem alguma apresentação? Tem sim. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, eu trabalho aqui já há um bocado de tempo, ninguém nunca elogiou os meus olhos. Já tenho aí uma queixa também. Bem, assim, a exemplo de Lorival, eu também não estou em casa. Os olhos deles são verdes. Ah, sempre comentam os meus cabelos, né? Mas os meus olhos, não. Gente, eu também não estou em casa, então eu estou bem improvisado, sabe? O Eric já vazou semana passada. Eu estou na Argentina, em Buenos Aires. Rico. Então, eu não tô assim com todo... Imagina, gente. Vocês são demais. Bem, eu preparei um material, não sei se está aparecendo aqui, porque a minha tela deu uma travada. Já aparece aí o meu slide, não? Não está aparecendo ainda, prof. O senhor colocou para compartilhar? Foi. Deixa eu só voltar aqui. Que deu Qualquer coisa, se quiser mandar para o meu WhatsApp, eu vou passando aqui, não tem problema nenhum. Se eu tentar novamente, se não der, eu passo eu por acho aqui. que caiu minha conexão aqui no tablet, mas eu já resolvo aqui. Um minuto. É para isso que existe cartão de crédito, gente. Deixa eu ver se já chegou aí. Consignado, essa vantagem de ser servidor estadual, que você já pode aí fazer um consignado. Graças a Deus, eu tô livre. Deixa de mentira, rapaz. Poxa, existe servidor sem consignado, não. Essa é a maior lenda que existe no mundo. Servidor sem consignado. Existe, não. Deu certo, Alcides. Qualquer coisa você pode mandar para mim o slide. Professor Alcides, qualquer coisa eu posso colocar Bruno Lira. Dá certo. Você me mandou o arquivo. Agora, enquanto ele resolve aí a bronca. Aí. Pode ser? Agora, eu acho que o celular dele tá descarregando. Tá em 8% aqui, eu tô vendo na apresentação. Tá sim. Vou adicionar você com... Outra vez Bruno, vamos dar aula. Eu não estou em Pipa, não vou dar aula essa semana. Importante. Pega. Consignado, meu amigo. Consignado existe para isso. Show de bola. Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo certinho? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse concurso do TJRN. Concursão, hein? Concursão. Falar um pouquinho sobre minha disciplina aqui também. Vamos embora. Pessoal, olha só.
até queria fazer, eu ia fazer até no início, Eric, quando eu estava falando sobre a questão salarial, eu ia falar, mas para não interromper, eu deixei passar, tá? Mas eu posso falar agora. Além de tudo aquilo que você mostrou, gente, concurso de Poder Judiciário é outro nível. Concurso de Poder Judiciário é outra história. A estrutura, os benefícios, outros planos de cargos, anuênios. Exatamente. Não se compara com o Poder Executivo. Embora existam órgãos muito bons no Poder Executivo, mas o Poder Judiciário pode ser estadual ou federal, não importa. É muito bom. Além de tudo aquilo que... Não, consignado sempre tem, gente. Mas, enfim, além de tudo aquilo que o Eric falou, tem uma questão muito importante também, que é a possibilidade de você ter uma chefia, que não demora para você ter uma chefia, e a gratificação de chefia é muito interessante. É muito alta. Inclusive, meu cunhado, ele é servidor do TJ. Meu cunhado é servidor do TJ. Fui consultar o salário dele no portal da transparência, eu disse, poxa, o cara ganha quase como perto do ministro. É curioso, hein? Gratificação alta. Pois é, então, realmente é uma vantagem muito grande. Tem outra questão também, gente, que você não pode perder esse concurso do TJ. Além da questão de dinheiro, né, a questão salarial, de você ter gratificações de chefia, enfim, a questão das vagas. Gente, concurso de judiciário, se ele coloca no edital 30 vagas, você pode esperar 100, 150 nomeações. A depender do edital, lógico, o edital pode prever uma limitação, né, do número de convocados, mas você pode prever que tem uma convocação muito acima da média. Eles vão chamar além do que está no edital. Pode ter certeza. Com certeza. Você tira como referência o concurso passado e outra. São várias varas, existem muitas unidades de tribunais. Então, como o TJ, o último concurso foi em 2002 ou foi em 2004, agora não lembro, gente. Alguém refresca a minha memória. Foi em 2002 ou foi em 2002? Foi em 2002. Então, como o outro concurso foi em 2002, vai chamar muita gente. Ou seja, são 20 anos sem concurso. São 20 anos, pessoal, uma oportunidade excelente. Por isso que vale a pena o esforço. Pode continuar, professor Bruno. Exatamente. Além disso, tem outro fator. Pode falar, pode falar. Dizendo que há uma rotatividade muito grande, né, Bruno? Principalmente para o cargo de técnico do Poder Judiciário. O pessoal vai passando em outros, então vai abrindo muita vaga realmente. Eu me lembro que na minha época do concurseiro, eu fiz para o foi TJ do Ceará, chamaram quase 500 pessoas. Técnico, sei lá, há muito tempo. Então, enfim, realmente a rotatividade é muito ao longo dos 4 anos, o pessoal vai passando em outros concursos e vai chamando, costuma ser assim realmente. E fora a questão da carência que existe, mesmo além da questão da rotatividade, se você vai no TJ desse hoje, meu amigo, é muito trabalho para pouco servidor. Na época que eu advogava, gente, hoje eu não estou mais advogando, mas na época que eu advogava, eu chegava em um cartório de um fórum civil, por exemplo, tinha muito processo físico ainda, você via as pilhas de processo batendo no teto, né, Léo? As pilhas de processo, elas iam lá batendo no teto, por quê? Porque é muito trabalho para pouca gente. Então, existe uma carência muito grande, e se Deus quiser, vai ter uma grande convocação, porque é de costume em órgãos do Poder Judiciário ter essa grande demanda. Mas, enfim, vamos conversar sobre direito administrativo. Gente, concurso de tribunal, uma das disciplinas mais importantes é direito administrativo, tá? Uma das mais importantes. É muito cobrado, E tem uma coisa muito, muito importante, pessoal, que a gente pega das características da banca FGV, tá? Geralmente, quando nós temos concurso da FGV, geralmente, a banca, ela traz um conteúdo pesado. Quando eu falo conteúdo pesado, é porque ela traz muito conteúdo. Em direito administrativo, geralmente é assim, tá? Então, não espera um edital com poucos conteúdos, não. O edital vai vir com muitos conteúdos. Porque é assim, em qualquer concurso, a maioria dos concursos que ela faz, ela coloca uma pilha de conteúdo. E ela, como o Eric falou até no início, ela costuma cobrar espalhado, né? Ela costuma fazer uma cobrança em prova, pega vários conteúdos e coloca uma questãozinha de cada um, no máximo 2 de cada conteúdo. Ela divide bem, né? Você tem que estudar tudo, né? Tudo bem, tem os principais pontos. Os principais pontos é para você garantir a concorrência do concurso. Sim. Né? Já que vai chamar muita gente. Mas, para você entrar nos primeiros colocados e garantir a vaga, meu amigo, você tem que estudar Tem que conhecer todo o edital. Não dá para priorizar um conteúdo em detrimento de outro. E é engraçado, rapaz. É uma pergunta que
todo concurso que eu dou aula, independentemente do curso, sempre tem alguém que pergunta, professor, devo priorizar o quê? No DFGV, meu amigo, não tem se priorizar, não, é tudo. Tem que estudar o edital todinho. É verdade. Não tem para onde correr, não. Então, vejam só. Você tem que saber que ela pode cobrar qualquer ponto do edital. Agora, lógico, em direito administrativo, isso é um pouco frustrante, é um pouco negativo, mas fazer o quê? Tem que encarar. Acaba que, como ela traz muito conteúdo, você tem alguns tópicos do edital que ela não vai botar na prova. Você vai estudar, dá uma decepção. Você vai estudar e ela não vai colocar na prova. Professor, existe uma estatística do que ela não vai cobrar? Não tem, cara. Não tem como. Tem que estudar tudo. Você tem que saber, olha, não tem criança aqui. A gente tem que encarar a verdade como ela é, a realidade como ela está posta. Então, você sabe que tem que estudar o edital inteiro de direito administrativo e já vai saber que na prova ela não vai cobrar o edital inteiro porque não dá tempo. Ela coloca, por exemplo, 15 tópicos no edital. Ela não tem 15 questões de direito administrativo, não dá tempo, não tem como. Ela coloca 7, 8, 10 questões de direito administrativo, dependendo de como ela distribui. Não vai ter como ela colocar uma questão de cada tópico, mas você vai ter que estudar tudo, porque ela pode cobrar qualquer um desses tópicos. Não existe um padrão, ela tem que cobrar esse assunto, não. Tá? É muito meio pulverizado mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha planilhazinha que eu preparei. Uma análise que o professor fez sobre a banca. Sobre uma estatística, né, que a gente trabalhou aqui, sobre o histórico da FGV. Gente, essa estatística aqui, vocês veem que está bem detalhado. Isso daqui eu preparei para vocês no TEC Concursos, tá? TEC Concursos é um sistema de questões, o melhor do mundo, né? Vocês já sabem isso. E ele traz você consegue fazer esse filtro de maneira muito, muito bacana. Ele dá informações muito preciosas. Então, fiz 2 tabelinhas aqui, ó. Uma tabelinha são concursos da FGV de maneira geral, tá? E outros concursos FGV apenas tribunais. Quando você compara, a primeira coisa que você percebe aqui, quando você compara, não existe muita diferença, não. Veja, existe uma mudança de ordem em alguns assuntos, existe sim, mas é o mesmo padrão, não tem tanta diferença em direito administrativo da FGV para outros concursos e para órgãos de tribunais, tá? Então perceba, licitações é o que mais cai nos dois. Segundo ponto, Estatuto dos Servidores Estaduais e Municipais, que é o que o Eric colocou no slide como regime jurídico dos servidores, é a mesma coisa. É muito provável, 90% de chance que a banca vai trazer esse regime jurídico, esse estatuto no seu edital, tá? O estatuto, qual é o estatuto, professor? O correto é que ela traga o Estatuto de Servidores do Rio Grande do Norte, já que o TJ é um órgão estadual. Você vai ser um servidor estadual, então ela vai trazer... Justamente, Bruno Lira, eu coloquei aquelas disciplinas com base nas últimas provas do TJ. Coloquei aquelas disciplinas com base nas últimas provas do TJ. E provavelmente vai que é ligada a direito administrativo, viu, prof? Sim. Então vejam, pessoal. É muito provável que caia, tá, esse Estatuto do Servidor, que é a lei local aí do Rio Grande do Norte. E nós temos aqui organização administrativa, atos, serviços públicos, improbidade, contratos administrativos, 8.112. 8.112 é um Estatuto do Servidor Federal, então é improvável que caia para vocês. Embora eu já vi muitos concursos estaduais e municipais cobrando o Estatuto Federal. Não tem nada a ver, porque o Estatuto Federal se aplica a servidores federais, mas eu já vi vários concursos estaduais e municipais cobrarem. Portanto, é possível, mas muito pouco provável, tá? O provável é que cobre mais o Estatuto Estadual do Rio Grande do Norte. Poderes de administração, regime jurídico administrativo, perceba, são os mesmos conteúdos aqui. Muda pouca coisa. Para tribunal, eles cobram responsabilidade civil, que para concursos gerais da FGV cobram um pouco menos. Então, é o mesmo padrão. Bruno Lira, só uma notícia aqui Diz aí. O Leonardo orientou que Estatuto do Servidor do RN você vai pegar. É Léo que vai pegar, né? Muito bem, Léo. É isso aí, Léo. Show de bola. Tá com o Léo. Ai, Jesus. Pode continuar. Vamos lá. Karina pergunta, a lei de licitação será nova? É o provável, Karina. É o mais... As bancas grandes, quando elas vêm cobrar a lei de licitações agora, elas estão cobrando a lei nova, sim. Bancas pequenas ainda às vezes cobram a lei antiga, mas as bancas grandes
vem cobrando a lei nova, tá? Ela pode cobrar as duas, mas eu acho mais provável cobrar a nova. Então, vejam, pessoal. Existe o mesmo padrão, tá? Uma coisa importante que vocês percebem aqui, ó, como a gente conversou no início, é pulverizado. Não existe um conteúdo que, esse conteúdo aqui cai muito. Não. A diferença desse primeiro lugar para o segundo é muito, não é? Olha só, 13%, 10%, 9%, olha aqui, ó, 15%, 13%. O conteúdo que chama mais atenção é licitações, que é o primeiro lugar. Mas mesmo assim a diferença nem é tanta, a diferença é pouca, tá? Então, é isso. A prova é bem homogênea mesmo, tá? Os conteúdos são cobrados aí com um certo padrão, tá certo? Bruno. Tem cobrado muito concurseira. Eu adoro essa pessoa, gente. Concurseira Fênix Poderosa. É maravilhoso esse nick dela. E, de fato, as últimas provas de FGV têm cobrado muito a nova lei de licitações. Tem cobrado muito, sim, tá? É mais provável que venha. É muito difícil a FGV colocar a antiga lei. O que é que eu coloquei aqui também? Vejam só. A gente está no curso pré-edital, né, Eric? O curso do TJ agora é um curso pré-edital. A gente não tem como cravar. Embora nós tenhamos um histórico. Deixa eu dizer uma coisa, professor. Até Pode falar. Quando está publicado. Eu acho que até quinta agora. Até quinta agora, olha aí, eu olha aí. Acho que sim. Olha aí, o Eric cravou a banca, hein? Uma semana antes aí da banca ser publicada. Então, quinta-feira podemos ter novidade. Gente, vejam só. Estamos em um curso pré-edital. Como a gente está em um curso pré-edital, gente, o nosso curso ele toma como base aqueles assuntos que geralmente mais caem e também a gente segue uma sequência de conteúdos que sejam mais didáticos para você. Esses pontos que eu coloquei em azul são os pontos que nós estamos trabalhando no curso pré-edital do VOI. Tá certo? Então, por exemplo, aqui a gente vai tomar como base aqui essa planilhazinha aqui, tá? Deixa eu maximizar um pouquinho. Pronto. A gente já teve aula de licitações, nós já tivemos essa aula aqui. Para tribunal cai bastante, o tribunal cai bastante. É um assunto que geralmente o povo não gosta de estudar, porque realmente é complexo. Licitações e atos são disciplinas, são pontos complexos. Mas tome cuidado com licitações, viu, pessoal? E particularmente, professor, até lhe elogiar, o seu material de licitação é o melhor do Brasil. Muito bom, objetivo direto e tem tudo. Parabéns, professor. Valeu. Então vejam, pessoal, o nosso curso, nós já trabalhamos, já tem aula gravada de licitações, já tem aula gravada de improbidade administrativa, que a gente trabalhou esse mês também, e já tem o regime jurídico administrativo, que é aquela parte, pessoal, de princípios da administração pública, que é aquela parte de princípios explícitos, implícitos, supremacia e indisponibilidade, já trabalhamos também. O que a gente vai trabalhar no curso ainda? Seguindo a ordem cronológica do direito administrativo, por questões didáticas, para vocês entenderem melhor. Próxima aula, a gente trabalha poderes da administração, depois organização administrativa, depois atos administrativos. A gente fecha o curso pré-edital. Agora, sendo publicado novo edital, aí a gente vai ver como adequa ao novo conteúdo, que com certeza vai aumentar. A gente vai vendo com o Eric aí como é que ele vai fazer para fazer essa atualização, tá? Mas, inicialmente, esse conteúdo, e aí o edital sendo publicado quinta-feira, segundo o nosso camarada Eric, que trabalha na Showcase. É uma expectativa, Mas geralmente, prof, é uma expectativa. Geralmente o que eu digo acontece quando eu falo, ó, gente, o concurso da Fundados vai ser adiado. Nem noticiavam, saiu. Pois é, não, você está trabalhando com o Léo Dias, que eu tô ligado, eu entendi. Eu já entendi já a sua fonte. Então vejam, pessoal. Bruno, esse é abrir um parênteses aqui sobre o teu conteúdo aí de direito administrativo, principalmente para os colegas aqui que não estão matriculados. A gente vê assim, licitações, né? Aqui na planilha é um tópico, mas é uma lei gigantesca. Isso. Estatuto de servidores é um tópico, mas isso é muito conteúdo. Improbidade administrativa é uma lei inteira. E assim por diante, né? Então a importância de vocês aí, concurseiros, de ter a experiência de um professor ao lado de vocês. Encarar tudo isso aí sozinho é simplesmente uma loucura. Né? Para quem não está familiarizado com o conteúdo, é uma loucura encarar isso tudo. Não dá para encarar sozinho. Então, se você não fez sua matrícula, pegue na mão do professor Bruno aí, com a experiência que tem, com o material que tem, enfim, com todo o conteúdo que ele já deposita aí ao longo dos anos,
e vai aprender isso aí. Tem que ter a experiência do professor do seu lado, porque se você for encarar isso aí sem saber o que é mais importante dentro da... Porque, né, Bruno? Dentro da lei de licitações tem aquilo que é mais cobrado, tem o resumo que o professor faz. Ao invés de você ler 30 artigos e não entender quase nada, o professor sintetiza para vocês. Então, é importantíssimo o apoio de um professor nesse processo. Ah, com certeza, cara. A lei de licitações, todo o conteúdo, na verdade, né? Você estudar sozinho é diferente de você estudar com uma pessoa ao seu lado ali lhe orientando. Mas especificamente licitações, cabelos Eita, limpos, peraí, verdade. peraí. O bom do ao vivo é isso, entendeu? Eu vou desativar aqui o som da pessoa. É diretamente do Nordeste, viu? É isso aí. O ao vivo é bom por isso. Pode continuar, professor. Cabelos limpos, verdade. Lembrar, quem não lavou o cabelo, pessoal, hoje ainda vamos lavar o cabelo para dormir com os cabelos limpos. Então, especificamente, quando a gente fala de licitações, pessoal, é uma lei muito complexa, a leitura dela, a abordagem. Tá? A gente tem uma nova lei, que é a Lei 14133, e a leitura sozinha, a leitura da lei seca, ela é complicada. Embora a banca, ela, na maioria das vezes, cobra a literalidade da lei, mas você estudar aquilo ali sozinho, é bem complicado de você engolir aquilo dali, tá? Porque realmente a lei é uma linguagem bem complicada. Em FGV, é o padrão que o Eric falou. Aquele padrão que o Eric falou de textos longos, casos exemplificativos, é padrão praticamente para todas as disciplinas. Eu sei que em constitucional é do mesmo jeito, português também, com certeza. Matemática, raciocínio lógico também. São até raciocínio lógico, eles metem texto. A forma de cobrar é abordagem diversa. Por exemplo, quem estuda para concurso, equivalência tem questões que ele não pede equivalência. Ele cobra uma forma de reescrever a frase sem aplicar o que o pessoal sabe, geralmente. Ou seja, é algo fora da curva. Exatamente. Vejam só. Eu gosto até de brincar, né, falando dessas questões de FGV. Eu gosto de dizer, FGV, primeiro você tem que gostar de novela, porque ela conta uma novela para você. Às vezes ela conta uma história que é tão dramática que ela coloca... Eu estava fazendo uma questão da FGV hoje, trabalhando aqui no TEC, comentando as questões, e ela falou que seu João e Dona Maria compraram uma casa, e essa casa, com as economias dos últimos 30 anos que eles estavam juntando, e aí essa casa foi vendida, só que foram descobrir o vendedor que tinha passado uma procuração para vender a casa, a procuração foi falsa, e aí a compra foi nula, seu João e Dona Maria ficaram tristes. É uma novela. Ela conta uma novela. E a FGV você tem que fazer muitas questões no treino para você se acostumar com a leitura. Parece questão do Enem, né? A questão do Enem que é um texto desse tamanho para você fazer. A FGV é parecido, só que na FGV ela não traz dados. A questão do Enem, às vezes, traz muitos dados para você interpretar. Questão do FGV, não. FGV é caso concreto. Pessoal do curso, eu vou colocar para vocês. Tudo que os professores estão dizendo aqui a respeito de estatísticas, eu vou colocar para vocês. Mas, assim, é bom essas estatísticas para vocês consultarem mais em reta final, para responder as questões. Vão logo querendo administrar o que os professores estão passando. A gente vai orientar vocês bem, nem se preocupem. Perto do final, você dá uma focada. Porque é muita coisa, gente, é muita informação. Perfeito. Gente, então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Só para vocês terem uma ideia do que é mais cobrado, o que a gente vai fazer no nosso curso. E ter uma noção de que o que a gente está preparando aqui para vocês no Concursos, o plano de curso que a gente está preparando aqui para vocês é baseado nesse estudo, é baseado na estatística com o que é mais cobrado. E dentro de cada um desses conteúdos, por exemplo, dentro de licitações, dentro de improbidade, dentro de atos, o que a gente passa para vocês é realmente aquilo que tem mais importância para a banca. É resultado de muito estudo, né? Por isso, reforçando o que o Léo falou, a diferença de em casa, você pega a lei, leu do primeiro artigo ao último artigo, pronto, fez a leitura e estudei. Aqui não, aqui o professor mastigou. Aqui você está adquirindo anos de experiência que eu tenho em concurso público, anos de experiência que Leonardo tem, que o Eric tem, que Alcides tem, que o Lourival tem, que os demais professores têm, e você está pegando tudo mastigado. Tudo ali realmente que mais cai. Então, realmente a importância é grande. Quem tiver a oportunidade, reforça o convite, venha fazer parte da equipe do Concursos, esteja junto conosco para que a gente possa juntos trilhar esse caminho até a aprovação, tá bom? Valeu, gente. Valeu, professor. Tamo junto. Professor Alcides, forte abraço. Eu vou... Tente compartilhar a tela, Alcides. Se não conseguir, compartilha a minha. Pronto, estou aguardando. Compartilha a minha, então? Não, você pode me colocar como... Já coloquei. Ok.
Minha filha está perguntando, quer brincar comigo? Já terminou? Ok, gente, eu estava me apresentando no início, é possível que tenha algumas pessoas que estejam aqui nos assistindo hoje à noite, que ainda não conhece toda a equipe. Eu sou o que tem menos cabelo e aquele que não tem olhos verdes, né, nem bonitos. Mas eu sou um dos algozes do curso, porque língua portuguesa assim, não tem como você fugir dessa realidade de língua portuguesa. E aí eu cheguei, o Eric já estava falando, e eu fico muito feliz quando alguém fala a verdade para vocês. Assim como também o Bruno estava falando agora, esse concurso não é um concurso para amador. E você tem que entender que mesmo que a gente tente traduzir o perfil, o padrão da banca para vocês, língua portuguesa, o Eric estava conversando comigo esses dias assim, nem tudo que a gente tem de macete é nada, Fênix. Nem tudo que você vê de macete em matemática é possível ter macete em português por causa da variabilidade. Da banca, justamente. Eu estava Palavra... conversando com a Alcides. Eu disse, Alcides, você concorda que na FGV, eu particularmente em matemática, eu não consigo aplicar muitos macetes que eu ensino aos alunos em matemática e raciocínio lógico. Professor Alcides, professor, Exatamente. com o português também é. Ou seja, então não adianta esqueminhas prontos, alguns macetes, pode responder algumas questões, pode, mas isso não vai ser diferencial. Você tem que realmente aprender gramática como se deve. Exatamente. Atalhos, eu costumo muito dizer para a galera o seguinte, se você reparar na tela, existe o ponto A e o ponto B. Enquanto você não conhece o caminho do ponto A para o ponto B, você não pode pegar um atalho. O atalho, o macete, a munganga, às vezes, é muito importante para quem já tem know-how, para quem já tem uma vivência de concurseiro. Mas para quem está começando, precisa gastar mais tempo, investir. A aula é importantíssima. Esse momento em que você tem uma interação com o professor que tem know-how, que pode explicar melhor, que gasta mais tempo. Mas, se você pensar somente na aula como único, exclusivo recurso, fica muito complicado. Então, a FGV, como vocês vão ver agora, como eu não estou em casa, não tive tempo de preparar aquele esquema que o Eric falou, eu coloquei algumas coisas importantes para vocês perceberem. A primeira coisa é que a FGV não é uma banca aventureira. É uma banca que tem bastante know-how. É uma banca grande, é uma banca que tem visibilidade, que tem credibilidade. Criada em 76, tem um banco de dados Pois de é. mais de 200 mil questões disponíveis. Exatamente. É uma banca, assim, que não tem quem faça parte do mundo dos concursos que não conheça essa banca. É uma banca que, anualmente, ela executa a prova, o exame da OAB. Agora, ela está ganhando grande espaço, grande destaque na área policial, que não era... Só para você ter uma noção da desenvoltura, da envergadura que a FGV tem, porque até pouco tempo era CESP e SEBRASP, tá? Mas os tribunais não tem para ninguém. As últimas provas, vocês viram aí que foram colocadas, todas elas são executadas pela FGV. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é como é que funciona mais ou menos, como é que é o perfil da FGV em língua portuguesa. Agora, lembrem-se que nós estamos trabalhando uma turma pré-edital. Então, vocês já viram que a banca ela tem uma variabilidade, ela tem uma imprevisibilidade. Você sabe que todos os temas, os assuntos do edital
assim, são extremamente necessários, importante que vocês aprofundem experiência neles, mas daqui a pouco eu vou mostrar a estatística, e tem assunto que é tão visitado, requisitado em algumas bancas, e na FGV não é, por exemplo, o CRASE. CRASE vai aparecer lá atrás, nem aparece no top 10. Só para você ter uma noção de como essa banca ela é imprevisível e traiçoeira. Bom, a primeira coisa que você vai perceber é que ela é uma banca de personalidade. Ela tem uma identidade muito característica dela. Já trabalhei com a FGV algumas vezes e ela tem o pescoço duro, ela é quem ela quer ser, de acordo com o edital ou com a área que ela vai trabalhar. Se você pegar uma prova da área fiscal, ela não vai se comportar da mesma forma que da área policial ou de algum tribunal. Ela muda de acordo com o contexto em que ela está inserida. É mutante, ela é meio camaleão, tá? Então, quando você empreende um projeto desse, você já sabe onde está entrando. É pé embaixo, é foco, é orientação. Recomendo, faço isso todas as aulas, recomendo que você adquira uma gramática urgentemente, ou um planozinho de estudo numa plataforma legal, e aí o Bruno Lira já citou, inclusive, algumas que a gente faz parte, que é TEC, que concursos, são muito importantes. Ok. Fora isso, o que é mais importante? O que mais se explora na prova da FGV? Coesão textual. Quando fala em coesão textual, vai pegar metade da gramática, preposições, conjunções, pronomes, elipses, substituições, omissões, muita coisa. Então, pega pronomes que e se. É um universo. Só esse tema aqui é praticamente metade da gramática. Fora isso, a questão da semântica é preponderante. É importantíssimo. Vocabulário, quando fala de vocabulário, entre as questões de sinonímia, antonímia, homonímia, hiperonímia. Então, é um universo muito vasto quando a gente fala de semântica. Eu vou colocar aqui um perfil que eu fiz também na plataforma da TEC. Eu coloquei para vocês aqui, primeiro dos tribunais, que é a banca, ou melhor, que é o foco, é a área do nosso interesse nesse momento. Eu coloquei aqui a top 10, mas como eu sabia que ia compartilhar esse material com vocês, eu coloquei até o mais importante, até o quesito 40, tá? Ótimo, Então, professor, muito voltando bom. aqui, essa daqui, meus lindos, é apenas tribunal, porque eu também coloquei a estatística geral da top 10 para você ter uma noção da previsibilidade da banca. Do top 10, o número 1 é interpretação de texto, sobretudo compreensão e não interpretação. Isso quer dizer que o foco é textual. Olha, de 297 questões, 110 foram de interpretação. Isso, questões direcionadas para os tribunais, o que representa mais de 1/3 da prova. Só para você ter noção aí, o indivíduo que é gramatiqueiro, ele leva chumbo, viu, Glória? Depois, a questão da reescrita de frases. Professor, eu nunca entendi interpretação de texto. Pensa numa coisa complexa. Primeiro, a questão de diferenciar interpretação e compreensão. Interpretação
utiliza-se muita subjetividade, conhecimento de mundo, aspectos semânticos, enquanto que na compreensão, aí os aspectos gramaticais propriamente ditos. É o calo de toda a humanidade, né, Glória? Se português fosse fácil, como é que eu ia pagar minhas contas? Como eu estaria em Buenos Aires agora? Tem que ser difícil mesmo. Crase é muito previsível, né? Crase, um menino de 8º ano assistindo minha aula 2 vezes, ele consegue pegar metade da regra e ele fecha a prova. Quando coloca compreensão e interpretação, aí você precisa ser mestre. Por quê? O que é que define que você conhece língua portuguesa de fato? Saber extrair a ideia do texto e saber colocar a ideia no texto. Portanto, interpretar e escrever. O que passa disso é decoreba. Então, a reescrita, que aí você vai para os aspectos sintáticos, semânticos, a tipologia textual, tipologia e gênero, isso aqui, concursos modernos, como SEBRASP, CESP, que são a mesma, FGV, FFC, Compev, essas bancas não vão deixar passar esse quesito 3 de jeito nenhum, tá? Coerência e os conectores, que estão intimamente ligados, como eu disse a vocês, com a predileção deles por coesão textual. Conjunções. Engraçado que a banca cobra muito conjunção, mas você vai ver que elas não exploram, ou melhor, ela não explora, você vai ver que orações subcoordenadas e subordinadas nem entram no top 10 aqui, ó. Não entram. Então, olha o mistério, olha a bronca que é trabalhar conjunção sem trabalhar orações coordenadas e subordinadas. A banca é boa, é boa. Questões mescladas, interpretação de texto e gramática, portanto, uma questão mista, que envolve, ao mesmo tempo, saberes sintáticos ou morfossintáticos e também a semântica. Você vê que a semântica é a alma da prova. Adjetivos, porque os adjetivos podem causar grandes complicações. Dos adjetivos podem serem explorados tanto a questão da semântica, quanto a questão dos adjuntos adnominais, como também a questão da concordância nominal, da variação ou flexão de número e de gênero. Tem muita coisa. E aqui eu quero pular, mostrar para vocês como que se comporta de modo geral a banca. Interpretação continua sendo o primeiro, né? Number one. Então, o Depois, professor passou da parte de tribunal para geral, né? Geral. Para todos os De concursos. qualquer área, como ela que se comporta. Olha, você vê que da mesma forma que Bruno Lira apresentou a estatística dele, você vai ver que não muda muito em relação ao tribunal, ó. Coerência, coesão, tipologia está dentro, ó. Pontuação é que sofreu uma variação de modo geral, porque aí vai entrar as áreas que exploram, ou melhor, de ensino médio. Conjunção então, foi para oitavo, não foi? Conjunção pulou para oitavo. Conjunção querem sexto, pulou para oitavo. Isso, exatamente. Aqui, então, ó. no geral, professor, pelo que eu percebo é que pode pegar qualquer tipo de questão da FGV que, de certo modo, você estuda para tribunal também, porque essas oscilações estão dentro do top 10, não é isso? Isso. Então, dentro dessa sua observação, Glória, advérbio, como a gente estava dizendo agora há pouco, a banca, ela sempre pode nos pegar peça. Advérbio faz parte do grupo da morfologia, da classificação. Então, é importante que você tenha esse conhecimento, porque morfologia é o arcabouço da sintaxe. Sem conhecimento dela, da morfologia, você não consegue dar 3, 4 passos
seguros dentro da sintaxe. Então, é importante saber os advérbios, adjuntos adverbiais. Agora, voltando para eu concluir aqui a minha participação direta, o comentário de o Eric é muito pertinente. Você vai ver que não há muita variação no comportamento da banca, tanto de tribunais, como com a amostra que eu coloquei aqui do geral. Isso quer dizer o seguinte: se você está começando agora, ou se você está estudando sem muita orientação e está nos encontrando, você pode começar a resolver questões em nível médio. As provas de nível médio. Por quê? Gente, a diferença das provas em nível médio para o nível superior é apenas a complexidade da linguagem, as sutilezas das pegadinhas, mas o conteúdo é exatamente o mesmo, tá? Exatamente o mesmo. Então, comece pegando questões aí de baixa e de média complexidade, porque quando você chegar nas nossas aulas para a resolução de questões, você já vai se sentir bem mais à vontade. E outra, Então, professor, até é oriento. isso. Pronto, por exemplo, na minha disciplina, eu costumo dizer para o aluno, faça questões IBFC ou OCP, porque são questões, bancas mais simples. Quando você for para a FGV, você já vai ter uma certa noção. Você vai ver que ela cobra uma linguagem um pouco mais diferente. Entretanto, aquelas questões mais simples que você resolveu, vai te dar fundamento para você conseguir dar um passo maior. Exatamente. Deixa eu localizar aqui para a Glória, onde é que vai aparecer advérbio, ó. Aí, 22ª. 22º lugar. Isso aí, Glória, Como é são importante a outra gente classificação que ele fez geral, tá? Ele fez 3 classificações. Tribunais, geral top 10, tribunais top 10, geral top 10 e os 40 assuntos mais cobrados pela banca FGV em todos os No concursos. caso do geral, Eric, eu coloquei até 50. Ah, bacana. Os 50 pontos mais cobrados pela banca. E Vai disponibilizar, né, professor? Na verdade, você já me disponibilizou, já né? está disponível, já está disponível. Show de bola. Vou colocar tudo na plataforma, pessoal. Gente, espero que tenha dado certo, a participação tenha mostrado para vocês aí como vocês estão em boas mãos. E até a próxima aula, até a nossa primeira aula. Sexta-feira, Não é isso, prof. Eric? Sexta-feira. Ok, Valeu. obrigado, gente. Obrigado e pode curtir a sua festa aí, né? Ok. O professor Leonardo está começando a rir, ó. Curta a sua festa aí na Argentina. Tchau, gente. Cheiro nos olhos. Um abraço, professor. Valeu. Esses professores é complicado. Eles me mandam cada coisa no privado, gente. Se vocês soubessem, é porque não pode dizer, senão até a imagem que vocês têm dele vão ficar estranha. Parece, Eric, até parece. Você e sua língua feroz. Deixou. Pronto, Leonardo. Vamos lá? Posso? Sou eu mesmo, não? Na sequência? É sim, pode ir. Pessoal, boa noite aí. Ó, gente, a gente vai só acrescentando a tudo que já foi conversado. Vamos ao que interessa. Eu trouxe aqui também as estatísticas de direito constitucional extraídas da plataforma do TEC Concursos. Essa planilha, ela é de concursos para tribunais, tá certo? Servidores de tribunais. Então, foi um nicho específico. A gente excluiu dos concursos de tribunais concursos de juiz, por exemplo, né? Enfim, que é outro nível, não faria sentido a gente estar trabalhando aqui. Mas, enfim, gente, o que eu constatei aqui, vocês podem, de certo modo, ver aí, é o que nós já conversamos, que os conteúdos são pulverizados, as questões são pulverizadas. Então, no fim das contas, como o Eric falou, os conteúdos mais importantes servem para vocês se colocarem Analise, você pode dar um zoom diretamente na apresentação. Por exemplo, tu vai no teu celular, se tiver no celular, e você pode dar um zoom na apresentação, entendeu? Dá o quê, professor? Um zoom na própria apresentação. Você está falando para mim ou para os colegas? Para a Annelise. A Annelise estava... tá, Annelise. Está pequeno, Annelise? Mas se você puder aumentar um pouco, prof. Eu acho que eu aumento aqui. Sim, sim. Deixa eu aumentar aqui.
Exibir. Lá embaixo, Léo, lá embaixo. Mais fácil lá embaixo, é? Lá embaixo, do lado direito. Ah, do lado tá. direito. Muito mais fácil, muito mais Vou, fácil. vou lhe apresentar o Lorival, viu? Ah, com certeza. Com certeza. Acho que melhorou mais, né, gente? Cabe mais um aqui, Melhorou. será? Vamos ver. Ah, ficou ótimo Melhorou, agora. top. Então, enfim, gente, os assuntos aqui são pulverizados. Você vê 5, 1, 3. Então, tá sempre mastigando todo o conteúdo, ó, sempre com questões aparecendo. Claro, eu destaquei as principais. Acho que nenhuma novidade para quem já faz concurso há algum tempo. O artigo 5º aí, preponderando, né, com os remédios constitucionais. Me chamou a atenção também a parte das competências, que está ali na organização político-administrativa, né, as competências exclusivas, privativas, comuns e concorrentes da União, dos Isso Estados. confunde, viu, prof? Do tempo que eu estudava para Demais. concurso. Isso. Geralmente tem assuntos, pessoal, que você vai ter que ver na reta final várias vezes, como, por exemplo, licitações, atos, competências, tá? Competências. São pontos que você vai ter que ver na reta final constantemente. É aquela tabelinha que você vai ter que colocar. Isso. Porque por mais que você entenda, tem algumas conexões que é só decoreba. E isso é só decoreba. Então, é o que eu digo, né, ao pessoal, tem que, no material em PDF do VOE, a gente vai disponibilizar uma planilha, uma tabelinha com as competências, colocando da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para vocês compararem de uma vez só, né, porque a ideia de estudar as competências, o legal é ver elas todas comparativamente, porque a pegadinha da prova é exatamente isso, né? Atribuir à União uma competência que é do Estado. Então, o ideal é se você tiver no mesmo papel, assim, na sua frente, esse comparativo das competências de cada um. Então, isso aí é como eu digo, imprime, prega na parede e tem que ficar visitando essas competências sempre, porque... Bruno Lira, me perdoe, mas... E é pegadinha. Eu percebo que você está se coçando um pouco. Quando não é a cabeça, é o nariz, as axilas. Tomou banho, meu filho? Pode continuar, prof. Eric. Mas, enfim, gente, então as competências aí, a parte da administração pública, ó, que está em laranja também, tá certo? Ó, do 37 ao 43, com grande destaque às disposições gerais, que é aquela primeira parte ali dos artigos 37 e 38 também, ó, 21 das 30, percebe? E, claro, não podia deixar de ser poder judiciário muito presente nas questões também, tá certo, gente? Então, claro, o poder judiciário dos 3 poderes vai ser o poder mais explorado na tua prova, afinal de contas, o concurso é para o poder judiciário, tá certo? Funções essenciais de justiça também, ponto importantíssimo. Importantíssimo. Tá? Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Privada, também tem uma incidência muito grande. E o controle de constitucionalidade também encontrei uma incidência interessante. Professor, mas eu acho que com mais controle de constitucionalidade provavelmente vai entrar mais para analista. Talvez para técnico não. Verdade, Eric, verdade. Tem toda a razão. Eu acredito também nisso. Eu acredito que para o cargo de nível médio, as questões não vão sair do texto da Constituição. Serão menos questões doutrinárias e mais questões legais. Né? Eu acho que é mais compatível com a escolaridade do cargo, né, Eric? Nível médio, né? Isso, eu acho que controle já entra mais para analista e para oficial de justiça. Oficial de justiça, exatamente. Então, enfim, gente, a gente fica aqui com o artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos, competências e administração pública e poder judiciário. Então, assim, enfim, é o peso aí da tua prova, tá, gente? E, claro, questões contextualizadas, a gente já, na nossa primeira aula, né, que a gente já disponibilizou aí para você, já fiz 2, eu acho. Não. Fez 2. Fez 2, PJ 2. PJ 2 aulas. Pessoal. Então, pois não. Então, assim, resolvi trazer os professores e, assim, em relação ao processo civil e processo penal, as questões também variam, né? Não tem pontos que são mais cobrados, essa variação também, essa mutação, e também questões contextualizadas também. Ou seja, é o mesmo padrão, os professores de direito podem confirmar isso comigo. E outra coisa, realmente eu estou feliz, gente. É difícil a gente reunir os professores.
Tento até presencial, mas às vezes não dá, um imprevisto em outro, e assim, esse aqui é um momento único nosso, isso é muito importante, né? Tô com o Lorival aqui, tô com o Leonardo, tô com o Bruno, tô com o Alcides, então esse é um momento gostoso. Não é presencial, né? Mas eu sinto como se fosse. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui porque sentem também essa energia e essa vontade que a gente tem que você seja aprovado. Então, para mim, é uma felicidade imensa. Obviamente, eu gosto muito disso aqui e eu vivo concurso. Pois é. Queria também colocar, Eric, essa característica de questões contextualizadas, né? Nessas duas primeiras aulas, a gente já foi trabalhando na FGV, quem participou viu, que são questões realmente que contam a historinha. Pedro saiu de casa para passear e tererê, e fica falando. Muitas vezes enrola muito para perguntar uma coisa objetiva, mas às vezes não. A historinha é rica em detalhes, que esses detalhes realmente que vai levar a gente a acertar. Mas tem uma vantagem nisso, porque geralmente a questão contextualizada aborda um único assunto. Vamos pensar, por exemplo, no artigo 5º, uma questão de inviolabilidade do domicílio. Vai contar a historinha de Cláudio, que se viu diante de um flagrante delito de uma casa. Será que eu posso entrar? Será que eu não posso entrar? No fim das contas, as 5 alternativas vão tratar somente da inviolabilidade do domicílio. Então, se há uma coisa difícil, que é a interpretação do enunciado, muitas vezes, facilita porque geralmente é uma questão de um assunto só. Questões legalistas, IBFC, Instituto OCP, como o Eric abordou, muitas vezes ele bota um enunciado genérico do artigo 5º e cada uma das alternativas é um dispositivo diferente do artigo 5º. Então, em si, há males que vêm para o bem, se serve um pouco para o conforto de vocês. Essa ideia da questão contextualizada, pelo menos, foca num único assunto. E para quem estudou, prof, ele consegue visualizar na prática aquilo que leu. Para direito, eu particularmente, quando eu estudava, eu preferia questões contextualizadas. Né? Preferia até em relação à leitura da lei seca. Eu sempre tive mais facilidade de compreender o assunto do que simplesmente decorar. Não, e aí eu acho que entra a participação dos professores, torna eles muito mais importantes, né? Uma questão muito legalista, o aluno até consegue ser mais autodidata, mas quando você começa a contextualizar, são nas aulas que a gente conta as historinhas, são nas aulas que a gente dá os exemplos práticos, né? Então, é importante, sim, você ter um professor para dar a sua mão e levar até a aprovação. Acho que é isso, Eric. Pessoal, alguém quer perguntar algo? Abre 5 minutos aqui para perguntar alguma coisa. E primeiro eu quero agradecer a participação de todos os professores. Quero agradecer a participação de vocês, seguidores, alunos. Alguns pediram para que fosse mais lá para sexta-feira, né? Mas eu disse, não, vou logo fazer nessa live agora. Eu acredito que iria bombar mais um pouquinho. Mas o público foi muito bom, prof. Não foi um público... eu esperava mais, mas foi bom. O pessoal ficou até o final, participaram, foi bem bacana. Sanou a dúvida de vocês, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar algo relacionado a alguma disciplina, ao curso? Pode perguntar de forma geral, tá? Não entra tanto em detalhes. Esses detalhes essenciais, fala comigo no privado. E, professor, eu posso falar? Pode sim. Eu quero aproveitar, boa noite a todos. Eu quero só perguntar em relação, assim, que eu estou estudando para nível superior, para um cargo de analista. E, geralmente, nesses concursos, o cargo de analista vem uma vaga, 2 vagas, e aí, para técnico, tem várias vagas. Nesse caso, vocês, pela experiência de vocês, aconselha fazer os 2 cargos, caso seja uma prova de manhã e tarde? Ou não? Eu posso lhe dar minha opinião. Eu não sei Sim. em relação aos outros professores, mas eu fiz aproximadamente 20 concursos durante minha vida de concurseiro, certo? Vou lhe dar uma dica. Não sei como está seu nível de preparação, mas se você, professor, eu classifico o concurseiro da seguinte forma. Tem aquele concurseiro que ele quer um concurso para complementar a sua renda e aquele que necessita passar no concurso. Se você está na fase de, realmente eu necessito passar no primeiro, faz para nível médio. Agora também tem que ver o seu nível. Professor, domino bem já português, domino bem direito constitucional, domino bem direito. Eu sou uma pessoa que consiga acertar mais de 90% das questões, faz para analista. Tudo depende de você. Então, você tem que levar em consideração todos esses fatores. Na época que eu estudava, eu só queria arrumar o dinheiro para comer, porque eu vim de família muito pobre, então, o que viesse para mim era lucro. Mas, assim, vai da condição de cada um, entendeu?
Eu Mas também acho que... os dois não? Eu acho que eu não faria, sabe por quê? Porque vai ter disciplinas diversas. Qual sua área? Assistente social. Então, tu vai estudar as disciplinas base, mais a específica de serviço social, num prazo aproximado de 3 ou 4 meses. Pensei comigo se não é muita coisa. Tá? No meu caso eu acerto mais específica do que as bases. Eu já estudo para concurso desde 2017, quando eu terminei a faculdade, e aí eu não estudava as bases. Então faça, tá respondido. Você mesmo respondeu sua pergunta, tá vendo? Você auto se avaliou e viu que tem potencial para isso, tá respondido. Faça os dois. Agora sim, vai ser desgastante. E você Eu tenho uma opinião sobre isso. Pode falar, Pode falar? Pode. Então, eu acho muito relativo, porque, veja, tem muitas variantes, como o Eric falou. Uma variante é como é que você está em questão de treino, né? De treino e fazer resolução de questão. Porque eu fico preocupado com desgaste no dia da prova. Justamente, prof. Manhã e tarde, né? O que eu faria? Eu faria o seguinte. Primeiro, você tem que ter um foco. Qual o seu foco? É analista. Perfeito. Seu foco é analista. Pode fazer o concurso técnico? Pode, mas sem compromisso, entre aspas. Como assim sem compromisso? Iria falar isso agora. Você vai fazer. Faz a prova de técnico por fazer. Vai que, né? Vai que tu não passa. Gente, eu já fiz um concurso desse. Já aconteceu uma situação comigo de eu estar estudando para um concurso, apareceu outro concurso que tinha muitas disciplinas parecidas com aquele que eu estava estudando, e aí eu, sem estudar, eu fiz por fazer, sem estudar para aquele concurso específico, e eu passei. Justamente, prof. Pronto, eu focava a Polícia Federal, Polícia Penal, Polícia Civil e outros concursos foi em decorrência do estudo para a Polícia Federal. Ou seja, foquei no maior, fiz os outros sem compromisso. Exato. Então, veja, o meu conselho, foque no analista serviço social. Foque. Você pode fazer o técnico sem compromisso, porém, tem um detalhe. O meu conselho é, se a prova de analista for pela manhã e a de técnico for à tarde, para mim vale você fazer os dois. Para mim vale. Agora, se for o contrário, eu acho que não vale a pena. Porque acaba tirando o foco, né? Isso. Porque tu vai de manhã fazer uma prova que nem é teu foco, que é o de técnico. Aí tu vai fazer a prova que tu nem tá ajudando para ele especificamente. O teu foco é analista. Aí tu vai de manhã fazer uma prova de técnico. Quando tu vai de manhã fazer uma prova de técnico, tu vai fazer 50, 60, 70 questões de FGV, tu sai com a cabeça pirada, porque é muita coisa, é muita leitura. Aí tu sai cansada. Aí quando for para fazer a tua prova de verdade, que é a prova da tarde, que é aquela que de fato tu estudou, tu vai estar desgastada, entendeu? Tu vai ter um desgaste, tu vai estar cansada. Excelente. E olha aí quem tem experiência, é que os professores são todos concursados, experientes em concurso. Então, gente, muito importante o que ele diz. Isso, e é Lídia, né? Eu acho teu nome, mas enfim. E quando a gente diz foca em um, a gente diz o seguinte: o conteúdo programático que vai estar no teu balcão para tu olhar todo dia é o daquele teu. Você não tem condição de estar com 2 editais, 2 conteúdos programáticos se dividindo em cima da mesa. Quando o Bruno falou que o foco é analista, significa que você vai ter o conteúdo programático de analista e é ele que você vai estudar. Você vai lá fazer a prova do nível médio, mas você não pode estar separando o seu tempo, organizando o seu cronograma de estudo para 2 cargos, né, para uma prova que vai ser rápida, né, Eric? Se o edital realmente sai semana que vem, a prova está em cima. Se a gente tivesse uma turma pré-edital daqui a 6 meses a prova, vá lá, né? Você conseguiria estudar com certeza, e assim, e pode ter certeza, vocês iam para competir. Se a gente tivesse a certeza que o edital seria daqui a 6, 7 meses, a preparação que a gente ia fazer com vocês seria padrão FIFA. Tão boa como foi da Fundados, ou até melhor. Porque a ideia é sempre melhorar em cada turma. Melhor, Shirley, a ideia é melhorar em cada turma. Pode continuar, professor. Não, o que eu tinha a dizer é isso. O Eric, tem uma Obrigada, colega gente. perguntando Ana Maria, acho que tinha levantado a mão. Pode perguntar, Ana Maria. A gente sabe que das ansiedades, das expectativas, então, gente, pode perguntar. A gente já passou pelo que vocês estão passando e, assim, esse momento é importante para a gente também. Boa noite. Eu acompanhei aqui a pergunta de Lídia e aí eu queria perguntar a opinião de vocês no caso de analista da área judiciária, no sentido de quem é formado em direito.
porque eu tenho pretensão de fazer, né, para analista, judiciário, da área de direito e técnico. Mas Mas é a essa- mesma coisa, é o mesmo sentido, né? Se for, como que o Bruno Lira disse, em resumo, se for analista de manhã e a prova à tarde, vale a pena. Mas o grau de dificuldade vai ser um pouco diverso. Agora, se bem que para o cargo de analista do direito, vai cobrar bem mais coisas. Concorda, professores? Ela vai fazer para analista na área de direito. Vai cobrar bem mais coisa do que como é todos os cargos. Eu Pode se concordo, mas preparar que ela eu tenho uma opinião a respeito disso também, que é o seguinte, é uma opinião pessoal, tá? Opinião minha. Quem tem nível superior e vai ter cargo de analista específico, para mim, vale mais a pena investir nesse cargo específico do nível superior. Embora seja mais difícil a prova, tenham mais disciplinas, tem, mas a concorrência acaba sendo menor. E tem uma coisa muito importante, o concurso ele é mais direcionado para a sua área. Pô, vamos supor, Amanda é advogada. Todo dia ela trabalha com direito. Mesmo que seja uma coisa muito específica, tal, mas é a área dela. Vamos supor que ela não estuda direito, ela não é da área criminal, mas ela vai estudar direito penal para o concurso. Mas é direito, então ela já viu uma vez na vida aquilo ali. Possa ser que ela tenha visto há 10 anos atrás na faculdade, mas já viu. Quando você vai estar para técnico, é uma coisa, um conteúdo muito mais geral, muito mais genérico, sabe? Boa percepção, prof. Mas assim, vai de cada um. Eu tomaria aquele mesmo conselho que o senhor deu para outra menina. Mas, como o senhor é da área, aí eu não vou nem me meter. Não, mas, claro. Agora, lógico, se você tiver aquele mesmo sistema, analista de manhã e técnico à tarde, lógico, faz os dois. Mas eu sempre recomendo, e é o mesmo conselho, Eric, eu sempre recomendo, quem tem curso superior, invista, foque, use o seu concurso, como o Léo falou, concurso de balcão, tem que ser o analista, para mim, né? Para mim, porque é aquilo que você já trabalhou, você já viu na faculdade, você já tem um conhecimento, e a concorrência é menor. A concorrência é menor. E aí você pode fazer o de técnico de maneira concomitante. Eu concordo com o Bruno. Eu concordo. Até porque, tipo, no meu caso, eu já venho estudando há um tempo. Então, vou fazer se o de técnico for à tarde. Com certeza vou fazer os dois. Pois obrigada. Gostei muito das dicas e tudo aí. Mais alguém? Mas, professor, níveis superiores vão exigir experiência, né? Títulos. E se a pessoa tem nível superior e ela não tem título, não tem experiência, então acho que não serve muito, não. Mas depende. Tem edital que coloca uma discrepância muito grande em relação aos títulos. Já tem edital que não interfere tanto os títulos. Você tem que esperar o edital sair. Por exemplo, na área da educação, o professor que tem mestrado e doutorado, ele consegue ganhar pontos de pessoas que conseguiram praticamente fechar todas as questões. Mas talvez na área de superior para tribunal não seja o caso. Então, espera o edital sair, veja como os pontos por título são atribuídos, aí você vai decidir se vai enfrentar a prova ou não, tá? A questão de Pode ser que experiência... nem tenha título, né, Bruno? Possa ser que Mas nem sempre tenha. tem, para mestrado, doutorado, geralmente isso tem. Vai depender muito do concurso. Teria que analisar a lei do cargo, tá? Mas essa questão de experiência também, né, não é comum que concurso de tribunal cobre, não. Assim, Vai ter para analista técnico, informática, para analista cargo de informática, vai exigir experiência. Parece que é no mínimo 2 anos. Se eu não me engano, é no mínimo 2 anos. Na área de direito, geralmente concurso Que é exige ótimo, experiência. é ótimo. Ó, parece que vai exigir, como é mesmo, experiência. Parece que ele já leu o edital. Como é mesmo, parece que vai ter experiência de 3 anos, viu? Para de informática. É um furo de reportagem que é impressionante. Ai, Jesus. Rapaz, parece que é 3 anos. É o Léo Dias dos concursos. É o Léo Dias dos concursos. É o Léo Dias de concurso. Gente, vão me prender, cara, pelo amor de Deus, não diga isso não. Na área de direito, pelo menos, geralmente os concursos que cobram experiência, atividade jurídica, é concurso de delegado, procurador, promotor de justiça, magistrado. São carreiras típicas geralmente, né? Geralmente. Mas possa ser que a lei do cargo do TJ do RN tenha essa previsão de experiência para direito, por exemplo. Mas eu não sei se tem. Eu não sou o Léo Dias dos concursos, quem é o nosso amigo Eric. Mais alguma pergunta, gente? Perguntas, pessoal, vamos lá. Tô dizendo possivelmente, né? Não dei nada a certeza, mas vamos esperar o edital sair. Pode falar, Karina. Enquanto Karina não fala, Eric, acho que foi Ana Carla e mais alguém perguntou aqui
se vai ter nova turma para fundar para o TJ ou se vai ser apenas essa turma de dezembro? Eu acho que vai ser essa turma aí, e se Deus quiser, eu vou colocar algumas aulas extras para vocês, 0800, tá? Estou preparando material comentado da legislação do TJ, 0800 para vocês também, igual da Fundase. Eu quero que vocês sejam aprovados, tá? Então, nem se preocupe. Professor, aumentou o direito penal e civil. Eu seguro a bronca. Pode deixar que eu pago. O Voi paga. Preocupe não. Eric, deixa eu só compartilhar algo aqui. Se sair o edital até a próxima semana, né? Agora, por exemplo, saiu o edital em abril. Ah, a turma já terminou. Mas se sair agora, eu patrocino aí esse investimento de vocês. Nem se preocupe. É um pai, gente, é um pai. Professor, Eric, professor, tá me em Macaíba, escutando? Não, o primeiro salário é para mim, para o prof não, porque não vão patrocinar, não. Eles vão querer que eu pague a hora aula deles. Então é para mim, Glória. Pode falar. em Macaíba eu fiz 74 pontos só com os aulões. No TJ eu vou fechar a prova. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O Eric, Oi, pode falar. tá me escutando? Perfeitamente. É justamente sobre isso, sobre a questão do pós-edital, entendeu? Porque a minha preocupação é essa, né? A gente não conseguir ver todo o conteúdo que sai no caso, né, quando for divulgado o edital, e aí depois do pós-edital, eu fico preocupada em a gente não ter visto nessa turma todo o conteúdo. Mas geralmente né? nunca vê. Turma pré-edital, você nunca vê tudo que vai ver quando abre edital. Nunca. Pois é, e aí eu queria saber como é que vai ser, se vai ter complementariedade, se não vai na nossa turma, como é que vai ficar isso, entendeu? Não, como eu disse, se sair até a próxima semana, em relação ao que houver disciplina adicional, como a todos os cargos, por exemplo, como a todos os cargos vai cair direito penal, não se preocupe, vocês não vão pagar nada por isso, não. Eu Tá bom, patrocino. beleza. Valeu. É Agora, isso. por exemplo, 3 meses depois, 4, a turma terminou. Aí depois o aluno vier, professor, me ajuda aí, deixa eu assistir a aula. É complicado, né? Me ajude. Beleza. Beleza, gente? Então, pode, quem é aluno meu sabe, né? Toda vez que eu posso, eu nunca deixo de investir nos alunos. A ideia é justamente isso. Querer saber que eu sei que vai ter retorno. Sonhos que vão ser realizados, aprovações, isso é bom demais. Professor Bruno Leonardo, eu ando nos locais aqui em Natal, a galera me para, tira foto. É sério, muito gostoso esse carinho, professor Leonardo. Você não tem noção do que é isso. Bruno também. Quando vocês vierem para cá, vocês vão ver. Em todo canto que eu chego, assim, eu sou muito querido. É muito bom. E a tendência é você... Como você tem esse carinho, a tendência é você retribuir mais ainda. Investir nos alunos é a melhor forma. O popstar dos concursos, rapaz. Deixa de besteira, rapaz. Vou até na casa de Leonardo comer uma sobremesa. Ou na de Chilene, no Maracujazinho. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, tudo ok, né? Gente, outras perguntas em relação ao curso, eu não vou comentar agora, já porque o horário está um pouco tarde. Os professores, alguns estavam em festas, né? Deixaram de fazer algumas atividades para estar aqui com vocês. Agradeço aos professores, eles são top, gostam muito de vocês. E assim, eu estou muito feliz em ter me reunido com vocês. Se Deus quiser, agora em 2023, todos vocês virão aqui para Natal. E juntamente com os professores de Natal, todo mundo vai se reunir, tenho certeza absoluta. Priscila, deixa de puxar saco. Pois valeu, gente. Obrigado por terem estado com a gente até o final, tá? Forte abraço. Boa Até noite, mais. muito Tchau, tchau. obrigado.